Bom dia, turma do nono ano do Colégio Augusto Batista. Sou professora Elissandra. Vou trabalhar com vocês uma aula de português. Na verdade, nós já havíamos iniciado esse assunto ainda em sala, antes desse momento de quarentena. E o assunto que eu retomo hoje, para explanar um pouco mais sobre ele, são as orações subordinadas adverbiais. Vamos relembrar um pouco do que nós já havíamos estudado, tá? E falarmos também sobre essa classificação das orações subordinadas. Mais uma vez falando para vocês sobre essa classificação. Então, primeiramente, nós estudamos o conceito de período e a classificação do período, que é o período simples e o período composto. Posteriormente, nós estudamos a classificação do período composto, que acontece de duas formas: por coordenação e por subordinação. O período por coordenação, nós contemplamos ainda em sala, fizemos avaliação, onde lá nós estudamos que o período composto por coordenação é formado por orações coordenadas sindéticas, aquelas que não têm conjunções, e, aliás, aquelas que têm conjunções, e as assindéticas, aquelas que não têm conjunções. E dentro da classificação das orações coordenadas sindéticas, nós estudamos aqueles 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. Nós estudamos as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, esse período composto por coordenação, nós já havíamos concluído e realizado avaliação em sala. E iniciamos o período composto por subordinação, onde eu fiz algumas anotações, que o período composto por subordinação, ele vai se classificar em 3 tipos de orações. São as orações subordinadas adverbiais, as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas substantivas. E dentro dessas orações subordinadas, nós estudamos orações subordinadas adverbiais, onde nós vamos contemplar mais um pouco hoje, tá? Então, gente, se é um período composto, significa dizer que ele é formado por mais de uma oração. Então, o que eu digo? Uma oração, ela é a oração absoluta ou a oração principal, e a outra oração, ela é uma oração subordinada. Então, ou pode ser iniciada por uma adverbial, ou pode ser iniciada por uma oração principal. O que nós devemos entender é que a conjunção subordinativa é que vai introduzir, vai iniciar essa oração subordinada. Então, se eu tenho o estudo da oração subordinada adverbial, significa que a minha oração subordinada, ela vai ser iniciada, introduzida por uma conjunção subordinativa. Então, as conjunções subordinativas vão iniciar as orações subordinadas, ok? Então, a oração subordinada adverbial, ela vai exercer uma função sobre a oração principal. E qual é essa função? É de adjunto adverbial. Então, essa é a função que a oração subordinada adverbial vai exercer quanto à oração principal. E primeira preocupação que você precisa ter, depois que você separar as orações, é localizar a conjunção. Porque a partir da conjunção, você tem ali o início da oração subordinada, ok? Então, gente, nos 2 livros de vocês, tanto a gramática que nós utilizamos, que é a gramática fundamental, e eu peço que o aluno que não tenha
por favor, nesse momento que a gente está longe, mais do que nunca, será necessário, porque nós vamos sempre usar os livros, vamos dar continuidade ao uso do livro, sim. Então, você tem esse assunto na sua gramática a partir da página 42, toda a classificação com as exemplificações, a localização das conjunções, você tem no seu livro. E você também tem no livro texto, que é o livro de português, que nós chamamos o LP, tá? E nesse livro aqui você tem a partir da página 126. Então você tem aí classificação das orações subordinadas adverbiais, ok? Então não fiquem sem o material, não fiquem sem esse recurso do livro, porque esses livros, eles continuarão a ser utilizados. Inclusive a atividade está lá em um dos livros, tá bom, gente? Ou usando o diário de bordo, ou outro caderno, ou a gramática, ou o livro-texto, nós vamos sempre contemplar o uso dos livros, levando em conta que muitos alunos já adquiriram o material e nós vamos, mesmo à distância, continuar utilizando esse material, tá bom? Bom, então a oração subordinada adverbial, ela tem uma classificação. Lembram que são 9 as orações subordinadas adverbiais. Então nós temos a primeira oração, que é a causal. Então, oração subordinada adverbial causal. Então, elas vão sempre expressar uma ideia, porque a função do adjunto adverbial é expressar uma ideia, uma circunstância. E as orações subordinadas adverbiais também elas vão exercer a função de adjunto adverbial quanto à oração principal e, claro, também exprimindo aí uma circunstância, uma ideia. Essa ideia pode ser de causa, pode ser de tempo, pode ser de conformidade, de comparação, de finalidade, de condição. Então, as ideias expressas pelas orações subordinadas adverbiais são todas as que estão relacionadas à sua classificação. Então, nós temos aqui a causal, ela vai sempre indicar uma ideia, ela vai indicar uma circunstância quanto à oração principal. Um exemplo, a cidade foi alagada porque o rio transbordou. Então, qual foi a causa do alagamento da cidade? Foi exatamente o rio que transbordou. Foi porque o rio transbordou que a cidade ficou alagada. Então, percebam aí a ideia expressa de causa, através da conjunção subordinativa causal porque. A segunda classificação são as consecutivas e elas indicam uma consequência do fato referido na oração principal. Então, consecutiva é consequência. Exemplo, a casa custava tão cara que ele desistiu da compra. Então, a consequência da carestia dessa casa foi ele ter desistido de comprar, tá? E condicional indica um fato contrário, não, expressa uma circunstância de condição com relação ao predicado da oração principal. Então, gente, as condicionais, elas vão expressar uma ideia de condição. Se, o caso, né? Se você estudar, você será aprovado. Caso você estude, você será aprovado. Então, lembrem das condicionais aqui nessas orações. Depois nós temos as concessivas, que indica um fato contrário ao referido da oração principal. Então, diferentemente da consequência, que é um resultado natural, a concessão é algo contrário. Então, vamos ao exemplo. Embora tenha sido cuidadosamente planejado,
ocorreram vários imprevistos. Então, embora tudo tenha sido planejado, mas ocorreram muitos imprevistos. Então, percebam a ideia aí de concessão, um resultado inesperado, aquilo que não estava na previsão. Porque quando a gente se prepara, o resultado que a gente espera é que dê tudo certo. Então, a ideia de concessão é uma ideia contrária àquilo que é o esperado. Depois nós temos as conformativas, que elas indicam conformidade em relação à ação expressa pelo verbo da oração principal. Percebam o exemplo. Tudo ocorreu como estava previsto. Esse como aí, ele funciona como a conjunção de conformidade, que vai indicar essa ideia de conformidade. Depois nós temos comparativas. As comparativas são aquelas que expressam uma ideia de comparação com um dos termos da oração principal. Então percebam que todas as orações subordinadas adverbiais, elas estão atreladas, elas complementam o sentido da oração principal. Por isso que elas são subordinadas, porque elas dependem da oração principal para ter sentido completo. E essa ideia de subordinação é exatamente essa ideia de dependência sintática que nós já falamos anteriormente. Olha só um exemplo de comparação. Ele tem estudado como um obstinado, ou seja, ele estuda como um obstinado. Depois nós temos a outra oração final, que ela exprime a intenção, o objetivo de quem se declara na oração principal, tá? Uma finalidade, um propósito, um objetivo, por isso que são chamadas de orações subordinadas adverbiais finais. Então veja o exemplo aqui. Sentei-me na primeira fila a fim de que pudesse ouvir melhor. Então, o fato de eu ter sentado na primeira fila é porque eu tinha um objetivo, eu tinha uma finalidade, tá? Que era escutar melhor. Depois nós temos as temporais, que ela demarca um tempo em que ocorreu o processo expresso pelo verbo da oração principal. Então, vamos ao exemplo da oração subordinada adverbial temporal. Eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Gente, percebo que esse assim, ele vai indicar essa ideia de tempo. É nesse momento que você se sente segura. É assim que você fecha a porta da sua casa. E por último, nós temos as orações subordinadas adverbiais proporcionais, que elas vão expressar uma ideia de proporcionalidade relativamente ao fato referido da oração principal. Observe o exemplo. Quanto menos trabalho, tanto menos vontade tenho de trabalhar. Olha a proporção. Quanto menos trabalho, tanto menos vontade tenho de trabalhar. Percebam aqui, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Quanto mais eu leio, mais inteligente eu fico. Então, isso é uma proporção. À medida que você lê, você aprende mais. À medida que você estuda, você tira melhores notas. Então, proporcionalidade. Então, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa explanação. Embora eu saiba que eu já tinha explicado em outros momentos esse assunto, mas a gente encerra esse conteúdo e provavelmente a gente pode até voltar mais orações, alguns exercícios, mas a parte teórica eu acredito que ela já tenha sido finalizada nesse momento. Então acompanhe as explicações, realizem as atividades, envie a tempo solicitado pelo seu professor, crie realmente uma rotina de estudo, estabeleça essa rotina, não deixe o tempo ficar perdido.
Aproveite o seu tempo. Nós estamos vivenciando esse momento, que é esse momento de adaptação, que é esse momento de se repaginar, se inovar, se adequar. É o que temos para o momento. Eu espero, como eu sempre digo para vocês, vamos aprender a ser felizes com aquilo que nós temos, mesmo sob todas essas circunstâncias. Então, um bom dia para vocês e boa semana. Até o próximo encontro.